O teu caráter é o que vai se falar depois da tua partida. O pecado vem como um convite, mas termina como uma escravidão. Quando eu não coloco limite nas coisas boas, as coisas boas vão se transformar em quê? Numa prisão. O que é que o mundo vai nos dizer? Que o homem que tem prazer na parte sexual é o que tem 15 namoradas. É mentira. Se ele tivesse prazer, ele não teria necessidade de ter 15. Você assumir-se publicamente como crente, fique à espera de perseguição. Todos os apóstolos passaram por perseguição. Todos os apóstolos passaram por luta. E é por isso que você precisa de um ensino sólido para te manter em meio a... E para o dia de hoje, para a nossa primeira mensagem, esse ano tudo vai ser coragem. Amém? Coragem da Lico. No domingo passado foi o quê? Coragem para... Quem lembra? Coragem para esperar. Quantos concordam que foi uma bênção? Foi uma bênção. Para o dia de hoje é coragem para dizer não. Alguém diga coragem para dizer não. Nosso objetivo nessa mensagem é o de estabelecer que é necessário, na cultura de hoje é necessário coragem para dizer não. Amém? E dizer não é o começo da nossa jornada, onde nós não comprometemos a nossa fé. Daniel capítulo 1 verso 8, a Bíblia diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não que se contaminar. Vou querer na versão King James. Vamos lá, por favor. Isso. Diz assim: Daniel, porém, fez o quê? O que é que diz o texto? Decidiu no seu o quê? Coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. 1 Coríntios 10, verso 23. 1 Coríntios 10, verso 23 diz assim: sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas são edificantes. Aplauda a palavra de Deus se você acredita na autoridade da palavra de Deus. Isso mesmo. Vejam, irmãos, nós vivemos hoje numa cultura não de liberdade. Nós vivemos hoje numa cultura onde nada mais é proibido. Estou a falar uma verdade ou estou a falar uma mentira? Nós vivemos numa cultura não de liberdade. A nossa cultura é uma cultura de libertinagem. Hoje vivemos numa cultura sem limites. E quando a pessoa começa a falar sobre limites, quando a pessoa começa a falar sobre regras, é mal que interpretado. Porque hoje as pessoas vivem com a consciência de que ser livre é fazer tudo. Ser livre é fazer tudo, é viver tudo o que você deseja, é experimentar. Desde que o teu corpo peça, então vou fazer. A gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso nas músicas. É de dar dor, é de doer o coração o que hoje os cantores falam em músicas. Sim ou não? Há coisas que hoje são cantadas em música que, se recuamos 10, 15 anos atrás, era impensável se falar nas músicas. Mas hoje
as pessoas falam nas músicas coisas que é de doer o coração. Eu nem quero nem falar nesse domingo, que é o primeiro domingo do março, nem quero imitar nenhuma das músicas. Amém. Mas por quê? Porque a consciência hoje é de que liberdade é fazer tudo o que você quer. Liberdade hoje, nos nossos dias, é não ter limites. O que te deu na cabeça, você faz. O que você pensou, você faz. O que você acredita, você faz. Então, o que você há de reparar? Que hoje, como filho de Deus, para viver num mundo em que você está, você e eu vamos ter que desenvolver a atitude, a aptidão, a coragem para dizer não. Isso, aplauda o Senhor. A nível do grupo dos WhatsApp, a nível da família, a nível dos amigos, você vai ter que construir essa aptidão, essa capacidade de dizer não. E hoje em dia, quem decide viver uma vida regrada é interpretado como legalista, é interpretado como metido a santo, metido a melhor do que os outros. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? E para alguns lugares, quando você decide ser um indivíduo que não faz tudo, não vive todos os prazeres, vai ser interpretado como alguém que ficou para trás, alguém que ficou no tempo. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Porque a ideia qual é? A ideia é: você tem que viver tudo o que é bom. Se é bom, você tem que viver. Se é prazeroso, você tem que viver. Mas nós sabemos que essa não é a verdade. Amém? Porque verdadeira liberdade é diferente de libertinagem. Libertinagem é fazer tudo o que você quer. E isso não é liberdade, anote aí. Isso é escravidão. Verdadeira liberdade é regrada. Alguém diga assim: verdadeira liberdade é regrada. O que a Bíblia nos diz? Que Daniel decidiu no seu coração, apesar dele sentir a pressão, porque ele fazia parte de um sistema, o sistema babilônico era um sistema totalmente diferente do sistema de onde ele vinha. Hello? O sistema babilônico era um sistema que pressionava as pessoas a serem e a moldarem-se à filosofia do sistema. É só você reparar que quando Daniel e os seus amigos foram para a Babilônia, levados como presos, Daniel e os seus amigos, a primeira coisa que aconteceu foi a mudança dos seus nomes. Porque eles não estavam num sistema que lhes dava liberdade. Eles estavam num sistema que os pressionava a moldarem-se ao sistema. E como disse, qual é o problema? O sistema babilônico era um sistema totalmente diferente ao sistema que ele tinha em Israel. No sistema babilônico havia o politeísmo. Eles criam em vários deuses. E Daniel vinha de uma realidade onde eles criam no monoteísmo. Acreditavam num único Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Na Babilônia era costume adorar-se os deuses, desculpa falar assim, adorar-se os deuses como é que é? Esqueço-me o termo. Pronto, envolvendo-se sexualmente. Então no templo dos deuses, principalmente o Markurdi, que é o principal deus deles, que era o principal deus da Babilônia, era normal vários indivíduos envolverem-se sexualmente como um ritual ao Deus deles. Então ele vinha de uma realidade de santidade e entrou para um reino onde a promiscuidade estava em todos os lugares. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Então ele, Daniel e os seus amigos estavam debaixo de pressão. Dentro do sistema onde Daniel estava, era normal fazer muita coisa. Já de onde Daniel vinha, haviam certas limitações. E deixa aqui dizer, essa é a minha e a tua realidade. Em Romanos capítulo 12, verso 12, a Bíblia diz: não vos amoldeis
não vos conformeis com o quê? Com este mundo, mas que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual é a percepção que o apóstolo Paulo está nos a deixar? É que nesse mundo você vai ser pressionado a ser diferente daquilo que as Escrituras dizem. Quando você estiver nos grupos do WhatsApp, quando você estiver com amigos, quando você estiver com familiares, quando você estiver no meio dos teus colegas, no teu local de trabalho, vai haver uma pressão para você fugir das Escrituras. Oh, mas nós somos o povo que não vamos nos dobrar. Oh, me dá um amém forte no nome de Jesus. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Daniel e os seus amigos, eles representavam a minoria. A maioria estava a viver de qualquer jeito. A maioria estava a andar de qualquer forma. Daniel e os seus amigos decidiram viver diferente. E eles representavam o quê? Não a maioria, mas a minoria. E o que é que você e eu devemos saber? Neste mundo onde estamos, se nós quisermos de facto viver para Deus, nós não podemos ser daqueles que esperamos que a maioria concorde. Ah, não, você não ouviu o que eu falei. Nós não podemos ser daqueles que vão com a maioria, porque hoje a maioria está contra Deus. E se você de facto quiser viver para Deus, você vai ter que se acostumar a não ir com a maioria, a não seguir a manada, a decidir ser o diferente. E daí qual é o problema? Eu vou servir ao meu Deus mesmo assim. Vamos lá, celebra o Senhor. Daniel foi como escravo de guerra para a Babilônia, mas há uma coisa que Daniel, o Espírito Santo abriu os meus olhos para ver. Daniel até aceitou ser escravo físico, ou no plano físico, mas há uma coisa que Daniel não aceitou. Daniel percebeu que é mais chato ser escravo internamente. Você pode estar como escravo ou preso fisicamente, mas internamente está livre. Mas você também pode estar fisicamente livre, mas internamente está preso. E Daniel decidiu: eu prefiro estar fisicamente preso, mas internamente livre. E viver em santidade é acerca disso. É acerca de você perceber que por dentro você quer ser livre. Ainda que por fora as pessoas digam que você é um antiquado, ainda que por fora as pessoas achem que você é legalista, que você ficou para trás, mas ouça, se você e eu quisermos andar em santidade, nós temos que decidir que por dentro, isso é, com a nossa consciência, nós queremos estar bem. Oh, calma, alguém já ouviu o que eu estou falando? A nível da minha consciência, eu prefiro ser apedrejado pela maioria, mas internamente, na minha consciência, eu saber que eu estou a servir ao meu Deus com a minha vida, eu estou a agradar ao meu Deus com a minha vida. Portanto, santidade começa primeiro com isso, com a consciência de que eu tenho uma aliança com Deus. Santidade não começa com atitudes, santidade não começa com atos. Santidade começa com uma consciência de que eu sou um homem com aliança com Deus, e que eu tenho uma consciência, e essa consciência não pode ser violada. Hello, vocês estão comigo? E muitas vezes nós entramos em lugares em que a nossa consciência nos acusa. Participamos de festas, participamos de encontros em que a nossa consciência faz o quê? Vamos lá, nos acusa, mas nós preferimos às vezes violar nossa consciência para agradar os nossos amigos, violar nossa consciência para agradarmos a nossa família, violar nossa consciência para agradarmos os nossos colegas de departamento, violar nossa consciência para agradarmos a sociedade. Oh, mas começou aqui um tempo novo. Oh, tem gente aqui que vai preferir desagradar o mundo para manter-se alegre por dentro, para a consciência estar limpa. Vamos lá, se é você que eu estou a falar. Para estar livre na mente, para a consciência estar limpa. O apóstolo Paulo, nas epístolas do Novo Testamento, e nós vamos ver nessa série, é dos apóstolos que mais falou acerca da consciência. Porque a nossa consciência fala.
Fala ou não fala? Sai daqui, não entra aqui, não faz isso, não faz isso. E muitas vezes nós silenciamos a nossa consciência. Eu ouvi o testemunho que ocorreu, ouvi um incidente que ocorreu há coisa de 10 anos. Um avião que saía de uma parte da Europa para outra, e em Espanha, esse avião bateu numa montanha e todos, mais de 150 pessoas que estavam no avião, perderam as suas vidas. E como é de praxe, após o acidente, pegou-se na caixa preta, né? Para se fazer a investigação do porquê que ocorreu o que ocorreu. E quando eles começaram a ouvir a caixa preta, o que estava lá, a informação que estava lá para investigarem o que estava por trás do ocorrido, eles ouviram o radar a avisar aos pilotos: suba o avião, suba a altitude. E um dos pilotos, o sênior, disse: cala-te, Mazepa, e desligou o radar. 5 a 10 minutos depois foi a colisão. Muitos de nós, a nossa consciência nos avisa: está aí, havia acidente, algo está para acontecer, sai daqui porque isso não vai te fazer bem, não entra aqui porque isso vai te destruir, não participa dessa conversa porque isso vai te destruir. Mas nós fazemos o quê? O que o piloto sênior fez: silenciamos a voz da nossa consciência. Mas esse mês e daqui para frente nós já não vamos silenciar a voz da nossa consciência. Você está ouvindo o que eu estou falando? Nós não vamos silenciar mais a voz da nossa consciência. Eu tenho 3 pensamentos rápidos. E o primeiro deles é, anote aí: santidade começa com uma decisão interior. Alguém repita comigo: santidade começa com uma decisão interior. Mais uma vez: santidade começa com uma decisão interior. Repare que Daniel propôs aonde? Primeiro, no seu coração. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. E ouça o que eu vou falar, meu irmão. Existe contaminação hoje em todos os sítios. Nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, encontros com amigos, nas festas, nos jantares. O que há mais hoje é oportunidades para quê? Para contaminar a si mesmo. Mas a Bíblia nos relata que Daniel fez o quê? Ele propôs aonde? No seu coração. O que isso quer dizer? Anote aí, que santidade, que significa ser colocado à parte para Deus, santidade é uma disciplina interior primeiro. Santidade não começa com fugir do erro. Santidade começa com uma decisão no coração. Uma decisão no coração. Alguém diga decisão. Portanto, santidade é uma disciplina interior. Santidade é uma disciplina interior. A Bíblia diz que Daniel decidiu no seu coração. Ele decidiu no seu coração. Portanto, anote aí: a batalha começa antes da tentação. A batalha começa antes da tentação. A batalha começa antes da tentação. Isto é, que convicção é que eu tenho? Qual é a minha convicção? Porque, anote aí, convicções precedem circunstâncias. Quando você não está convicto em relação a algo, quando as circunstâncias mudarem, você vai se deixar levar pela coisa. A maneira como o povo judeu estuda as Escrituras é por meio de discussões. Alguém diga discussões. Se você um dia for para uma sinagoga, coisa que eu já fiz pela graça de Deus, você vai ver que eles estudam quase que gritando.
Há uma história na Gemara, que é um livro judaico, fala da tradição judaica. Há uma história que conta que dois rabinos estavam a discutir um determinado assunto. Vocês estão a me ouvir? Dois rabinos estavam a discutir um determinado assunto da Bíblia. E enquanto eles discutiam, um dos rabinos disse: olha, se de facto eu tenho razão, Deus vai falar agora do céu que eu tenho razão. Então, como ele disse, uma voz apareceu do céu e disse: o rabino fulano tem razão, ele é o meu filho. Mas mesmo assim o outro rabino continua a discutir com ele. Continua a discutir com ele, continua a discutir com ele, continua a discutir com ele. Na presença de outros rabinos, continua a discutir com ele, continua a discutir com ele. Ele disse: tá bem, já que você não acreditou na voz do próprio Deus, se eu tenho razão, a natureza vai mostrar agora. E de repente começou a haver um vento forte, a terra começou a mexer. O rabino disse o seguinte: podes pedir o sinal que quiseres. A Torá, que é a palavra, não foi dada aos anjos, foi dada aos homens. Deus colocou a palavra nas mãos dos homens. E hoje não são manifestações que determinam o que é certo e o que é errado. O que está escrito é que determina o que é certo e o que é errado. Então veja, dentro da tradição bíblica judaica, não é errado discutir-se. Não é errado discutir-se. Não é errado discutir-se. Na verdade, a nota é discutir um assunto para o judeu é um sinal de reverência intelectual. E muitas vezes nós fazemos coisas que nós não temos convicção. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? Nós fazemos coisas que nós não temos convicção. A Bíblia Sagrada nos diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A palavra aí, crer em Deus, significa ser completamente persuadido. E muitas vezes nós queremos fazer coisas que aqui no fundo do coração nós não estamos completamente certos. Hello? Então o que acontece? No culto a gente diz: glória a Deus, eu não vou mentir. Mas lá no fundo do coração você acredita que mentir um pouquinho não é errado. Tenta entender o que eu vou falar. A gente diz: oh, glória a Deus, aleluia. Ninguém pode praticar o sexo antes do casamento. Mas lá no fundo do coração você diz assim: depende. Quem já ouviu o que eu estou a falar? Depende. Depende da idade. Ouvi alguém dizer: não, eu já fui casado, agora que já não sou, Deus sabe que eu tinha vida sexual ativa, então Deus agora tem que me entender. Você está percebendo o que eu estou a falar? A gente às vezes diz assim: não, tem que ser fiel à esposa, tem que ser fiel ao esposo, mas depende da circunstância. Sabe quando a gente diz assim: foi uma fraqueza? Não é fraqueza, foi falta de convicção. Não é fraqueza, foi falta de quê? Convicção. Diga assim: não é fraqueza, foi falta de convicção. Foi falta de convicção. Às vezes a gente diz assim: não, roubar é pecado, mas depende, eu também preciso de comer. E o cabrito? Vocês conhecem. O cabrito come onde está? Quer dizer, a gente fala uma coisa, mas lá no mais profundo a nossa convicção não é firme. Especialmente nesse tempo em que hoje nós dizemos assim: eu sou santo em Cristo Jesus. E pegamos um verso e desconstruímos os outros textos. Um texto da Bíblia não pode anular os outros textos. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Na visão judaica, santidade começa com convicção, mas não para aí, ela se expressa visivelmente. Então eu não posso simplesmente dizer: não, eu sou santo em Cristo Jesus. Muita gente diz isso para ser um subterfúgio para continuar na mesma vida. Quem já ouviu o que eu estou a falar? Como um subterfúgio para continuar onde? Na vida errada. Mas repare, para Daniel e para o povo judeu, veja, santidade era uma expressão de identidade.
Santidade era uma expressão de quê? De identidade. E onde começa a santidade? Na filosofia judaica. A santidade começa com a aceitação do governo de Deus. Deus é o dono da minha vida e por isso Ele é que determina o que é certo e o que é errado para mim. Ele é o meu Criador, então eu não tenho o direito de dizer que vou para ali ou para aqui. A vida não é minha. Eu estou debaixo do governo de Deus. Oh, aplaudo o Senhor bem forte. É uma convicção. Então não existe isso de vir para o culto, dar a vida para Deus, mas dizer depois, a vida sexual é minha. Não, é minhas finanças. Não, a partir do momento em que eu faço uma aliança com Deus, qual é a base da aliança? A vida já não é minha. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz: será que a vida ainda é tua? Fala, será que a vida ainda é tua? Porque às vezes você está aqui, mas a vida ainda é tua. A vida ainda é tua. Mas para o povo judeu, a aliança com Deus, ou a santidade, começa com uma aliança com Deus. E essa santidade se expressa visivelmente, por quê? Porque faz parte da identidade deles. É assim que você vai ver que o povo judeu, em todas as partes, eles são quase iguais, se não iguais. Vestem quase da mesma forma. Alguém já ouviu que eu estou? Fato escuro, com camisa branca e o kippah na cabeça. Em todo o sítio. Eu fui para Paris, estive em Paris e fui para uma sinagoga e não só, fui para um bairro de judeus e as criança com 9 anos, 8 anos, já está com o kippah delezinho na cabeça. Eu vi umas crianças com kippah da Jordan. Eu disse, uau, kippah da Jordan, Michael Jordan assim, no kippah das crianças. Porque a santidade do povo judeu, ela manifesta-se como? Pelo respeito ao sábado. Onde quer que você for e tiver um judeu de verdade, você vai ver que nenhum deles trabalha no sábado. Porque é parte da expressão da aliança deles com Deus. Eles são o único povo do mundo que para o sábado para conectar-se ao Deus da Bíblia. Amém? E o que acontece? Daniel sabia que a aliança com Deus não dependia de estar em Israel ou na Babilônia. É por isso que mesmo estando na Babilônia, ele decidiu, eu prefiro ser preso fisicamente do que estar preso internamente. E quando você não respeita a tua consciência, você fica preso por dentro. Pelo Shabat, pelo Kashrut. Diga Kashrut. Fala mais uma vez. Kashrut, o que é isso Kashrut? O judeu não come tudo. O muçulmano também não come tudo. É só o cristão que come tudo. O cristão come tudo. Não é comer, é comer tudo. Cabidela com sangue. O judeu não. Ele manifestava também, o povo judeu manifesta a santidade a Deus pela circuncisão, que é o corte no prepúcio, o corte do prepúcio, do órgão genital do homem. E eles também expressavam pelas festas. Alguém está aqui? Porque fala para a pessoa que está do outro lado, santidade é visível. Fala mais uma vez, santidade é visível. Então, a questão é, como é que eu posso expressar a minha santidade? Como é que eu posso expressar que hoje eu estou separado para Deus? Essa era a forma como Daniel expressava, forma bíblica. Então, a visão bíblica é que nós expressamos santidade na nossa alimentação. Expressamos santidade na maneira como fazemos negócios.
expressamos santidade na nossa vida sexual e expressamos santidade na nossa linguagem. Quantos concordam que o crente não pode falar tudo? Mas é incrível como a pessoa que só saiu do culto aqui no estacionamento, você vai ouvir ela falar. Há crente que quando fica nervoso, o que sai da boca dele, até os anjos dizem: meu Deus. Tem ou não tem? Tem. Nós expressamos que estamos separados para Deus, não apenas em palavras ou convicção, mas atitudes. Atitudes. Fala para a pessoa que está do teu lado: atitudes. Mas a questão é, quais são as tuas convicções? Às vezes você diz assim: o corpo é meu e eu visto o que eu quero. Então você ainda não aceitou o governo de Deus. E eu quero te lembrar que para ser salvo, o primeiro passo é aceitar a Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Não é primeiro como Salvador, é primeiro como o quê? Senhor. O que a Bíblia diz em relação a roubar? O que a Bíblia diz em relação ao adultério? O que a Bíblia diz em relação à mentira? O que a Bíblia diz em relação a dobrar-se diante de estátuas? O que a Bíblia diz em relação a ir para a casa de feiticeiros, quimbandeiros? Você precisa de estar convicto em relação àquela que é a vontade de Deus. Porque ouça, quando você e eu estivermos convictos, nós não vamos arranjar desculpa. Nós não vamos arranjar desculpa. E anote aí algo no nome de Jesus: não existe tentação que não possa ser vencida quando você está convicto. Não existe. Quais são as minhas convicções? Será que as minhas convicções estão claras? Será que eu acredito que o adultério é pecado? Ou eu acho que de vez em quando não é mal? Depende da moça. Se for uma moça feia, não quero, é pecado. Se for uma moça... até Deus sabe, não, Deus compreende, é bonita, é moça bonita. E hoje em dia há pessoas nas relações atraírem porque querem se proteger. Dizem assim: não, também se calhar estão a me fazer, então eu vou fazer, abre o olho. Será que eu estou a falar algo certo? Será que eu estou a falar? Será que você está aqui e você diz assim: não, eu até sou cristão, mas eu sei que a Bíblia diz que não pode haver sexo antes do casamento, mas também depende. Isso foi no tempo de Daniel. A Bíblia evoluiu. Os tempos já não são os mesmos, a tentação é demais. Deus compreende. E você vai encontrar dois crentes que frequentam a igreja, cantam aleluia, louvam a Deus e fornicam. Porque no fundo do coração não existe uma convicção de que aquilo é errado. Ouça, você sabia que uma das coisas que fez com que se destruísse o templo, o primeiro templo, o templo de Salomão, foi a fornicação? Quais são as minhas convicções? Bata assim no teu peito e diz: quais são as minhas convicções? Isso você deve questionar-se. Uma coisa eu vou dizer nessa manhã: você que é moça, que está a namorar, você vai descobrir que sempre que você namorar com um homem, se você não permitir que ele toque no teu corpo antes do casamento, mesmo que ele te fizer algo no período de namoro, não vai te doer tanto. Sabe por que te dói? É porque você já deu o corpo. Porque a partir do momento em que ele conhece o teu corpo, as almas estão conectadas. Eu já sei, quando uma mulher sobe na minha sala, cristã, que está a namorar na igreja ou não, a chorar e etc., eu já sei que tocou no dízimo. Eu já sei que tocou no dízimo. Aquelas lágrimas me dizem tudo. Ah, pastor, olha só. Eu já sei. Porque enquanto você não toca, enquanto você não vai para a parte sexual, as tuas emoções estão protegidas. Há muitas mulheres que estariam psicologicamente mais estáveis se não tivessem dado o corpo para certos homens.
Então repare, o teu corpo é um santuário. E quando você diz não, você está a proteger não só o teu corpo, mas as tuas emoções. Oh my God. E saiba de algo: se o homem não é capaz de esperar teu casamento, é porque ele só quer o teu corpo. E o período de namoro sem sexo, Deus é tão sábio. O período de namoro sem sexo é para criar que? Conexão de almas. É para criar conexão. Porque muitos homens olham para mulheres como objetos de satisfação sexual. Então o período de namoro é para ele descobrir que você é além de um corpo. Você tem emoções, você tem planos e etc. Eu digo sempre que que o período de namoro sem sexo também é para a construção da confiança. Porque dentro do casamento, hoje nos nossos dias, a coisa mais difícil às vezes é confiar. Mas quando você namora sem sexo e você casa sem se envolver com teu parceiro, é fácil para o teu parceiro confiar em ti. Porque qual é a filosofia? Se ela conseguiu ser fiel a mim no namoro, ela não vai me trair com o chefe dela. Se nós namoramos sem sexo, se no namoro não houve sexo, não é um moçozinho que vai aparecer que ela vai entregar-se. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? E o casamento é cheio de disposições. O casamento é cheio de repente você pode ir viver fora. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? O casamento, as coisas alteram-se, variam. De repente a tua esposa, meu irmão, quando dão a luz, meu irmão, quando dão a luz, depois de dar a luz, aguenta, porque vai ser um bom tempo sem avivamento em casa. De repente o teu parceiro pode ficar doente. Alguém já ouviu o que eu estou falando? A tua parceira pode ficar doente. Então o período sem sexo no namoro é para vocês declararem que a vossa relação está acima do sexo. Oh, eu falei algo. Amém? O meu segundo pensamento é, anote aí: nem tudo que é permitido convém. Nem tudo que é permitido convém. Veja, liberdade sem discernimento causa escravidão. Porque veja, santidade não é pressão. Santidade é simplesmente criar um muro de proteção. Você já reparou que se você é casado e o teu esposo descobre que você foi infiel, a vida sexual já não é a mesma? Então, na verdade, santidade é proteger. Santidade é criar um muro de proteção. E saiba de algo: o que é que Paulo estava a dizer? Todas as coisas me são que? Deus nunca proibiu o sexo. Deus nunca proibiu o álcool. O álcool é proibido na Bíblia? Não, não temos texto nenhum. Dinheiro é proibido na Bíblia? Não. Redes sociais são proibidas na Bíblia? Não. Mas até o que não é proibido pode se tornar uma escravidão. Sobretudo o sexo. Deus não é a favor do celibato. Ele não é contra, mas também alguns indivíduos têm esse dom dado por Deus. Mas Deus não é contra o sexo. O sexo é uma energia que Deus é que criou. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? Não, vocês não estão a me ouvir, estão a me ouvir mesmo. Então preste atenção. Se você e eu não vigiarmos, até aquilo que é permitido pode tornar-se numa prisão. É assim que hoje você vai encontrar indivíduos viciados em sexo, viciados em álcool. O álcool é errado? Não, mas ele pode criar dependência. O sexo é errado? Não, mas ele pode criar que? Dependência.
Então o que é que Paulo está a dizer? Paulo está a dizer assim: eu posso muita coisa, mas eu não me deixo dominar por nada. Eu não me deixo dominar. Então, quando eu não coloco limite nas coisas boas, as coisas boas vão se transformar em quê? Numa prisão. Então o que é que Deus faz? Deus coloca limites para o sexo não se tornar numa prisão. Deus coloca limites para quê? Para o dinheiro não se tornar numa prisão. Deus coloca limites para quê? Para o álcool e outras coisas não se tornarem numa prisão. Anote aí algo. Santifica-te. Essa é uma frase de alguém. Santifica-te até mesmo naquilo que é permitido. Até naquilo que parece ser permitido, santifica-te. Porque não basta evitar o proibido. A santidade exige autocontrole até naquilo que é permitido. Vou falar um pouco aqui da parte sexual. O que especialistas em sexualidade chegaram à conclusão? Que as pessoas que têm vários parceiros são as que menos têm prazer sexual. As pessoas que têm vários parceiros são as que têm, porque anote aí, o prazer sexual é primeiro mente. Sexo é primeiro onde? Na mente. Sexo é primeiro na mente. E o que acontece? A partir do momento em que você ou cai no vício da pornografia, ou tem vários parceiros, você nunca, por exemplo, um indivíduo que é fiel à mulher tem mais prazer sexual do que um indivíduo que tem 3, 4 namoradas. Porque o sexo é primeiro mental. Por que você acha que o indivíduo tem que procurar A, B, C, D, E, F, G? Porque não está satisfeito. E por que não está satisfeito? Porque ele abriu portas para muita gente. Então, quando você fica com uma só pessoa na parte sexual, que é a pessoa com quem você casou, o que acontece? Você tem um prazer completo. É como o indivíduo que é viciado em pornografia, ele está à procura de um prazer que nenhuma mulher vai conseguir lhe dar. Ele nunca vai se sentir satisfeito. Por isso é que depois vão para experiências cada vez mais fortes. Daqui a pouco quer 3 parceiras. Daqui a pouco é assim que alguns estão aí para crianças. Outros vão envolver-se com animais. Não tem isso? Tem. Você vai encontrar hoje aqui em Angola, muito, está a crescer cada vez mais, o marido levar a esposa para envolver-se com outras pessoas na frente dele. Verdade, desculpa falar assim abertamente, amém? Não falei nada errado, falei, se feri aqui a coisa, só estou a falar da verdade, amém? Então, você vê que as pessoas vão procurando cada vez experiências mais fortes. Por quê? Porque eles não querem seguir o padrão de Deus. Resultado, ficam escravos. É assim que você vai encontrar homens que dizem assim: eu já não consigo ser fiel à minha esposa. Às vezes ele está a dar conta que o casamento está a arrebentar, ele quer parar, mas já não consegue. Porque o pecado vem como um convite, mas termina como uma escravidão. Ele vem como um convite prazeroso, mas depois quando você quer sair, você já não consegue. Você quer ser fiel, já não consegue. Você quer ser mulher para um só homem, já não consegue. Mas começou com um encontro rápido, casual. Só que aquele encontro casual vai se transformar numa prisão. Porque quando você voltar para o casamento, você já não vai sentir prazer na relação com a tua esposa. E quando você for para o segundo, para o terceiro, para a terceira, você vai estar à procura, a tua alma está rota. Porque o prazer quem te dá não é a pessoa com quem você está a ter o ato. Na verdade, o prazer vem de uma alma completa. Vem de uma alma completa. Mas o que o mundo vai nos dizer? Que o homem que tem prazer na parte sexual é o que tem 15 namoradas. É mentira. Se ele tivesse prazer, ele não teria necessidade de ter 15.
É por isso que homem forte não é o que tem carrões, homem forte não é o que tem várias namoradas, homem forte é o homem que conquista a mesma mulher ano após ano, ano após ano, ano após ano. Então, você não é player, você é um escravo. Você não é player, você é um escravo. Falo com bastante respeito. Você não é muito bonita, você é escrava. Aleluias. E por fim, o último ponto. Dizer não abre espaço para o agir de Deus. Alguém diga assim: dizer não abre espaço para o agir de Deus. O que é que nós vemos no texto? Se você for ler depois, Daniel que disse não. A Bíblia nos narra que ele e os seus amigos foram achados 10 vezes mais sábios do que os outros. E não só a aparência de Daniel e dos seus amigos era melhor do que aqueles que estavam a participar da mesa do rei. Por quê? Porque quando nós dizemos não, aí nós abrimos espaço para Deus agir. Eu vou repetir. Quando nós dizemos não, nós abrimos espaço para Deus agir. Ouça o que eu vou falar. Nem todas as bênçãos que as pessoas aclamam terem recebido, receberam da parte de Deus. Porque as bênçãos de Deus vêm com uma atitude de dizer não ao pecado. E hoje temos muita gente que vive de qualquer jeito, mas aclama que Deus é que lhe abençoou. Não, algumas bênçãos não é Deus que dá, algumas bênçãos o diabo é que dá. O que o diabo disse para Jesus? Dobra-te diante de mim e eu te darei tudo isso. Então existem algumas bênçãos que a gente recebe por nos dobrarmos ao sistema. Existem algumas mulheres e homens que hoje têm carros, têm casa, mas porque dobraram o seu sistema. Então nem todas as bênçãos são para serem invejadas. Fala para a pessoa que está do teu lado: nem todas as bênçãos são para serem invejadas. Nós não somos do time que queremos as bênçãos a todo custo. Não, se vai custar a minha identidade como cristão, eu não quero. Se vai custar minha comunhão com Deus, eu não quero. Eu prefiro morrer como estou do que receber algo porque rejeitei ao meu Deus. Portanto, a obediência de Daniel gerou o testemunho de Daniel. Você quer grandes testemunhos em 2026? Não se preocupe com o testemunho. Preocupe-se em dizer não ao que Deus disse para você dizer não. Preocupe-se em agradar a Deus, mesmo quando o mundo não entender. Preocupe-se em agradar a Deus no meio da tua família. Preocupe-se em agradar a Deus no meio dos teus amigos. Preocupe-se em testemunhar, por meio de ações, que você tem temor a Deus. Aplauda o Senhor. Fique de pé no nome de Jesus. Alguém recebeu algo nessa manhã? Oh, God. Mas eu quero que você saiba que santidade é uma caminhada. Santidade é quê? É uma caminhada. Por favor, sempre que você falhar, não se mate. Sempre que você errar, não se condene demais. Pior do que falhar é condenar-se excessivamente. Sinta a tristeza pelo erro. Glória a Deus. Sentir tristeza pelo erro que você cometeu é uma bênção, é divino. Amém? Sentir culpa não é pecado. Cristo não morreu para você não sentir culpa. Não. Você tem que sentir a culpa. Nós temos que sentir a culpa do nosso erro. É o começo do arrependimento. Mas existe sentir culpa e existe matar-se. Alguém está ouvindo? Você errou, confessa o teu pecado diante do teu Deus e a vida continua. Não fica o dia todo: ah, pastor, eu quando erro fico. Não, isso não é positivo. Isso vai te quê? Isso vai te fazer mal. Isso vai te conduzir à atitude de
A atitude de Judas, que acabou com a sua própria vida fruto de um erro. Alguém já ouviu o que eu falar? Deus é um Deus que perdoa pecados. Aleluia. Fala assim comigo: Deus é um Deus que perdoa pecados. E não existe ninguém no nosso meio que nunca cometeu. Jesus disse o quê? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Amém? Mas também não é normal ficar sempre na mesma coisa. Santidade é uma caminhada que começa com o quê? Com cuidado. Começa com o quê? Com cuidado. Talvez você esteja no nível do cuidado. Você erra, mas você tenta ser cuidadoso. É normal, é o primeiro estágio. Mas você deve sair do cuidado para a pureza. Que é o quê? Quando você entra para a pureza, você diz assim: eu tenho que estar com a minha consciência limpa. Eu não quero só fazer as coisas com cuidado para ninguém dar conta. Eu quero sair do nível do cuidado para o nível de quê? Da pureza. Que é o nível em que eu julgo a mim mesmo. Eu não quero estar mal comigo mesmo. Mesmo com a minha esposa, o meu esposo, mesmo com o meu patrão não saiba, mas eu me sinto mal comigo mesmo. Então eu já não quero me sentir mal comigo mesmo. É o nível da pureza. Depois você sai do nível da pureza para o nível da verdadeira santidade, que é o quê? É tua identidade agora. Eu, João, sou um homem que não falo mentiras. Você fez disso não apenas um ato, você fez disso uma identidade. Não é só um ato. Eu sou um homem que falo a verdade. Eu sou um homem que ando na verdade. Eu sou um homem que procuro falar a verdade. Eu sou um homem que procuro ser fiel à minha esposa. Eu sou um homem que procuro ser leal aos meus amigos. Você sai da santidade depois para o nível da humildade. Humildade. Porque ouça, se você caminhar para a santidade sem humildade, a falta de humildade estraga tudo. Alguém já ouviu? Levante as suas mãos para o alto e agradeça a Deus por essa manhã, pelo confronto da sua palavra. Agradeça a Deus. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. E nessa manhã, Senhor, nós propusemos também no nosso coração, no mês de março, não nos contaminarmos. Isso, peça a Deus graça. Peça a Deus graça.